já vou começar direto com a primeira palestra. Então, só reforçando o que eu já falei semana passada. Eu vou estar falando aqui para vocês o que a palestrante, no caso a Sorita Deste, falou, tá? É lógico que eu não vou falar igualzinho ela, porque ela que fez a palestra, mas trazendo algumas ideias do que ela trouxe, alguns conceitos, e aí transmitindo para vocês, e no final aí a gente vai discutir, também ter a opinião de vocês nesses assuntos. Então, para quem não conhece, a Sorita D'Este atualmente é a maior autora aí sobre Hecate, ela tem diversos livros, ela é bastante respeitada, né, até pelo caráter de pesquisa do trabalho dela, muito bem feito, e também ela acabou criando, junto com outras pessoas ali, o Covenant of Hecate, então é uma pessoa muito conhecida no meio hecatino. Se você não conhece, procure, porque a Sorita é maravilhosa. Então, pode ir. Então, nessa palestra, Sorita, até em inglês, o nome dessa palestra eu coloquei, né, muitos nomes de Hecate, mas é que em inglês ela colocou Many Named Mother of the Goddess, Many Named Mother of God, seria a deusa dos muitos nomes, mãe dos deuses. E aí ela até pegou desse hino a Hecate e Janus, do próprio Diácono, e ela começou lendo esse hino. Só que essa versão que ela leu foi em inglês, né, obviamente, e aí eu trouxe a versão em português até para vocês conhecerem, quem não conhece, e a gente lê junto, e aí depois eu vou contar algumas coisas. Essa tradução é uma tradução livre por mim, tá? Eu não sou tradutora, não sou formada em letras, nada, sou enfermeira, então não tem nada a ver, mas no meu livro eu trouxe, no Bruxaria Catina, eu trouxe uma tradução livre mesmo do inglês para o português, né? Por falta de uma tradução por uma pessoa melhor, assim, nesse tema. E aí eu vou estar lendo para vocês, se vocês também quiserem ler, né, na casa de vocês, acompanhar. Então vamos lá. Salve, Mãe dos Deuses de muitos nomes, cujos filhos são justos. Salve, poderosa Hecate do limiar. E salve também ao antepassado Janus, imperecível Zeus. Salve a ti, Zeus, o mais alto. Molde o curso da minha vida com luz luminosa e deixe-o carregado de coisas boas. Tire doenças e males do meu corpo, e quando minha alma se enfurecer com coisas mundanas, livra-me, purifica-me com seus rituais que elevam a alma. Sim, ofereça-me sua mão, eu rezo, e revela-me os caminhos de orientação divina que desejo. Então eu devo contemplar aquela luz, preciosa luz, de onde eu posso fugir do mal de nossa origem sombria. Sim, ofereça-me sua mão, eu rezo, e quando eu estiver cansado, leva-me ao paraíso da piedade com seus ventos. Salve, Mãe dos deuses de muitos nomes, cujos filhos são justos. Salve, poderosa Hecate do limiar. E salve também o antepassado Janus, imperecível Zeus. Salve a ti, Zeus, o mais alto. Eu gosto muito desse hino, inclusive eu tenho até no meu Grimório de Hecate, tem a versão em inglês, né? E aí eu até grifei aqui que foi uma coisa que a Sorita pontuou, então, nesse hino. A gente vê que na primeira linha lá, eles equalizam, né? Equalizam, a gente fala mais em inglês, mas colocam como a mesma coisa Hecate e a mãe dos deuses. E também, eu coloquei na terceira linha em grifado, se vocês verem, eles também colocam Janus como se fosse o mesmo deus que Zeus. Mas é aí que entra essa parte. Será que Hecate é a mesma deusa que a mãe dos deuses? Ou será que Janus também é Zeus? Então, é isso que a gente vai discutir hoje. Então, quando a gente fala dos muitos nomes de Hecate, é o que a gente costuma chamar, então, dos epítetos, né? E os epítetos, tem muitos epítetos de Hecate, tanto que também no meu livro eu trago uma lista bem grande para vocês, mais de 200 epítetos. E aí é muito interessante, assim, modéstia à parte não, né? Eu gosto muito dessa parte dos epítetos. E então a gente vai entender um pouquinho o que a Sorita trouxe, quais são as funções, para que servem esses epítetos, esses muitos nomes de Hecate. Então, primeiro, alguns epítetos de Hecate representam uma sincretização com outra divindade, quer dizer, ela foi ali, juntou, né, Hecate com outra deusa. Novamente, não significa, por exemplo, que Ísis e Hecate são a mesma deusa, mas em algumas partes elas são comparadas, né, elas são sincretizadas. Então, representa, alguns epítetos trazem isso de Ísis e Hecate, Hecate, Selene, Artemis, Hecate, Diana, Hecate. A segunda função do epíteto também é um papel de culto da deusa. Então, no caso, Hecate Coroutrofos
que seria nutriz dos jovens ou enfermeira dos jovens, né? Não enfermeira no sentido da profissão, mas como se fosse uma ama, né, das crianças ali. Então, nesse caso, é um papel de culto de Hecate, que descreve uma função dela, né, com as crianças. Tanto que nessa estátua que eu coloquei, que a Sorita tirou a foto, é Hecate com uma criança no colo, né? Infelizmente está quebrada a estátua, então a gente não vê o rosto dela em um dos braços, mas a gente vê claramente que ela tem uma criança de um lado e um cachorrinho embaixo. Então, ambos são ligados com essa questão dos partos, de Hecate reger as crianças, né? Os epítetos também, eles podem ser classificados como títulos honoríficos. Então, o que seria? Algo que Hecate, no caso, conquistou, conquistou assim, naquela região, para aquele povo, ou enfatiza algo que é poderoso sobre ela, algum acontecimento. Então, no caso de Soteira, por exemplo, que é salvadora, a Sorita conta que foi numa região que Hecate alertou aquela cidade para eles, que eles não fossem atacados ali por outros povos, né? Então, a partir disso, eles começaram a chamar Hecate de Soteira. É um dos motivos de ser chamada de Soteira. Então, os epítetos também podem ser descritivos, isto é, para descrever algo na aparência da divindade. Então, aqui ela colocou exemplos de Fósforos, né, que é portadora da luz, e também a gente tem diversos, esse é um exemplo, né, mas tem epítetos também que falam que Hecate usa sandálias de ouro, que ela carrega, que ela tem a serpente, que ela tem folhas de louro no cabelo. Então, tem epítetos descrevendo tudo essas características da deusa, né, na aparência física, entre aspas, né, da divindade. Também tem a questão do lugar particular. Então, no caso, Propilaia, que é a deusa diante do portão, representa onde os altares de Hecate eram colocados, né, seja nas regiões ou nas cidades. Então, Propilaia, ou no portão de uma cidade, ali como protetora do local, ou também na frente das casas, né, Propilaia. Também a gente tem Enódia, que é na estrada. E também até lembrei, essa questão do lugar particular, ela tem alguns epítetos que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que daí se refere a determinada região. E aí outra função dos epítetos é sobre a polionimia, que seria isso, o uso de muitos nomes com o mesmo objetivo. Então aí no caso a gente vê em Metamorfoses que Hecate é outro nome para Ísis. Então aí que fica essa confusão, né? Principalmente também nos papiros mágicos gregos, Hecate aparece com vários nomes. Tem hora que ela é chamada de Selene, de Perséfone, de Mene, que mais? De Ártemis. Então, confunde mais a nossa cabeça. Será que é a mesma deusa? Será que não é? Quem é Hecate, quem não é? Então, é bem confuso mesmo. Então, só puxando isso que eu já falei, né, sobre ser mesmo epítetos, divindades diferentes, daí para complicar mais ainda, né, várias divindades têm o mesmo epíteto. No caso, Soteira, como eu disse, de Salvadora, também é um epíteto para Atenas, para Ártemis, para Temis, para Cora, né, ou Coré, que seria o nome de Perséfone antes dela ir para o submundo, de Deméter também, então todas podem ser chamadas de Soteira. Fósforos, que é aquela que traz a luz, também é um epíteto de Hecate e de Ártemis. Outro epíteto que eu lembrei agora também é de Einalia, então é do mar. Poseidon também tem esse epíteto, se eu não me engano, Afrodite também tem esse epíteto. Então, não, a gente tem o epíteto junto com o nome da divindade, mas não significa que seja também a mesma divindade, e até variando de divindade significa coisas diferentes, que nem de Enália, né? Enália, o aspecto de Enália para Hecate é uma coisa, para Poseidon é outra. Então, também tem tudo isso que a gente tem que considerar. E aí a gente tem que pensar também, até a Sorita trouxe, que às vezes ela ouve as pessoas falando assim, eu só trabalho com determinados epítetos de Hecate. Então, sei lá, se eu trabalho com Soteira, né? Que é um dos epítetos até que no Covenant of Hecate as pessoas compartilham a visão de Hecate e Soteira. Mas não significa que Hecate só tem aquele aspecto de Soteira. E sim que é uma parte da mesma deusa. Então, a gente até fala, eu trabalho com fósforos, trabalho com Soteira ou Catônia. Não é que, de repente, Hecate só resume-se aquilo, e sim que é uma face ali que a gente está, como diria assim, destacando, né, de determinado ritual que a gente está fazendo, ou pedindo para Hecate, conversando com a deusa. E ela não deixa de ser uma deusa, né, Hecate, completa sempre. Então, até a Sorita deu um exemplo, que isso também acontece com a gente, né? A gente é ao mesmo tempo filho,
ou filha, pai, mãe, neto, amigo, e daí também tem a ver com profissão, cozinheiro. Então, não é, por exemplo, se eu falar, a Márcia é filha, né, da minha mãe também chama Márcia, por coincidência. Então, quando eu sou filha da minha mãe, eu não deixo de ser neta da minha avó, não deixo de ser amiga de alguém, não tenho filhos, mas se eu tivesse, não deixaria de ser mãe. Então, a mesma coisa com Hecate. Quando a gente fala do epíteto, a gente não está limitando a Deus, e sim, até, na verdade, eu vejo o epíteto até como uma forma de aprofundar o nosso aprendizado sobre Hecate, ao invés de limitar, né? A gente está estudando sobre várias coisas. Eu até gosto dessa imagem que tem vários epítetos dela. Então, é bem interessante a gente conhecer todas essas faces da mesma deusa. E aí, tem uma coisa que a Sorita também falou, que chama interpretatio graeca. Estou falando que seria isso. É a forma como os nomes dos deuses em diferentes culturas são traduzidos, entre aspas. Então, um exemplo bem claro que a gente tem é de Afrodite, né, que é mais a versão grega, e aí a gente tem Vênus para os romanos, Inaná para os sumérios, Hathor para os egípcios. Então, são todas as mesmas deusas, principalmente a gente vê Afrodite e Vênus, é a mesma deusa, principalmente quando você vai ver sobre mitologia fora do paganismo, né, as pessoas explicando sobre o paganismo. Será que são mesmo a mesma deusa? É só porque elas têm as qualidades e funções parecidas, né, de questão de beleza, mais amor, mais sexo. Então, de repente, é a mesma deusa. O mesmo caso também acontece para Ártemis, né, que dos gregos, e Diana. E também todos os deuses, né, Júpiter e Zeus. Então, a gente tem que tentar pensar. Às vezes, até essa imagem, se eu não me engano, é de Vênus. Só que quando a gente olha Vênus e Afrodite, é muito parecido, muito difícil da gente, uma pessoa leiga, né, distinguir qual deusa que é, mesmo também para Ártemis e Diana. Mas quem trabalha com esses deuses e tem uma vivência com eles, muitas pessoas vão falar, não, são deuses diferentes mesmo. Outros não, vão falar, são a mesma deusa. Então também entra uma questão muito da visão de cada um. Então não é diretamente traduzida, sim, a visão de outra cultura, outro povo para aquele aspecto, né? No caso de Afrodite e Vênus, da beleza, do amor e do sexo. E aí também nessa palestra, a Sorita falou um pouco sobre a sincretização de Hecate com outras deusas, que às vezes até são realmente confundidas como a mesma deusa. Então aí a gente vai começar falando um pouquinho de Isis. E aí ela trouxe um trechinho de um livro que eu achei interessante, né? Desse livro eu coloquei embaixo se vocês quiserem procurar, Isis, Eternal Gods of Egypt and Rome. E aí eu traduzi então que ela trouxe esse trecho, eu vou ler para vocês. Magia é o maior aspecto que conecta Isis a Hecate. Há uma estátua de bronze em Roma que mostra Hecate usando uma coroa de lua, como Isis, encimado por flores de lótus e carregando uma tocha acesa em cada mão. A estátua é dedicada a Hecate e Serapis, por alguém que foi salvo por eles de um perigo não nomeado. Ambas, Isis e Ártemis, são mostradas carregando uma tocha, assim como Hecate, portadora da tocha, que ilumina os segredos do submundo. Então, esse parágrafo ele mostra bastante todas as características aí que, todas não, né? Algumas características de Hecate e Isis. E até essa imagem que está aparecendo aí, eu peguei, né, da apresentação da Sorita, que é uma representação, agora eu confundi se é de Hecate ou de Isis. Se eu não me engano, é de Isis. E aí vocês veem que o cabelo, tudo é bem característico mais do jeito que os egípcios, né, fazem as representações. Mas a Isis tem 3 faces, o que não é nada comum dela aparecer. E também ela está com o polos na cabeça, que é uma característica que Hecate aparece. Inclusive a Francine falou na parte 1, para quem perdeu, depois dá uma olhadinha lá no meu canal, que ela explica todos esses adereços que Hecate usa na cabeça. Então não é normal Isis aparecer assim e de repente em Roma ela apareceu. Então mostra um pouco dessa sincretização das duas deusas. E aí alguns outros aspectos, né, que Hecate e Isis aparecem em comum é que ambas, por vezes, aparecem com chifres de touro, que muitas vezes representa a lua, né, a ligação das deusas com a lua. As 3 formas segurando serpentes, espadas e tochas. Ambas têm um aspecto de ser deusa mãe, como eu falei no hino, né, de Janus a Hecate, lá Hecate é chamada de mãe dos deuses. Então, Isis também tem esse aspecto de mãe bem forte, né? Até na mitologia egípcia tem o filho e tudo. A questão da magia, como eu já falei, e também a ligação de cães. Mas é interessante que Isis
só é conectada com cães fora do Egito, por exemplo, em Roma. Então aí a gente fica mais desconfiado ainda de se isso realmente foi influenciado por Hecate, né? Isis chegando lá para essa cultura e as pessoas vendo essas semelhanças das duas, aí o cão também virou um animal de Isis nessa região. É bem interessante essa semelhança. Outra deusa também que aparece bastante sincretizada com Hecate é Ártemis. Então, a gente já vê que na teogonia de Hesíodo, Hecate e Ártemis são primas, né? Segundo o Hesíodo ali que ele conta, a teogonia, até falei também na semana passada, é o texto mais antigo que a gente tem de Hecate, do século 8, antes da Era Comum. Então, lá a gente já vê que provavelmente eles não viam Hecate e Ártemis como a mesma deusa, mas elas tinham essa proximidade. Então, por quê? Lá o Hesíodo fala que Hecate é filha de Astéria e Ártemis é filha de Leto. E Astéria e Leto são irmãs, o que faz das duas primas. Inclusive, então, Hecate seria prima também de Apolo, né, o irmão de Ártemis. Todo lá tem toda a genealogia de Hecate, assim, daí se a gente for olhar realmente a genealogia inteira, assim, é uma doideira. Assim. Então, coloquei só essa parte. E aí, como que as duas deusas, então, são mais combinadas, sincretizadas? Por volta do século V antes da Era Comum. Então, faz bastante tempo, se a gente for ver, né? Sendo que a teogonia é do século VIII, no século V, né? 300 anos mais ou menos depois, já começa a aparecer as duas juntas. Então, se vocês verem nessa imagem, Ártemis está com um cachorro, né? Que é um animal muito icônico, realmente ligado a Hecate. Hecate, às vezes, é descrita carregando flechas também. Então, as duas deusas eles estão combinadas também com a tiara de lua. Então, até coloquei aqui a lua crescente, as flechas, os cães, tochas também, porque ambas trazem a luz. Até eu tinha falado antes que ambas têm o epíteto de fósforos, né, que tem a ver com isso. E aí elas também têm vários epítetos em comum. Eu acho que a Sorita até colocou alguns, porque deve ter até mais. Então, Soteira, que é salvadora, que eu já falei, Enódia, que é dos caminhos, Eleifia, que é conectada aos partos. Eleifia até, na verdade, era uma outra deusa, né? Então, vira uma coisa assim, que junta uma deusa com a outra. Perseia, né, que tem a ver com o deus Perses, pai de Hecate, pela segunda teogonia. Taropolos, se eu não me engano, Taropolos é touro, mas eu não sei se é face de touro ou rosto de touro, mas tem a ver com esse animal. Coré, né, que seria jovem. Partenos, eu não lembro que é esse epíteto. Aí tem Fósforos, que eu já falei, e Fibe também, que eu também não lembro esse, acho que tem a ver alguma coisa com trazer a luz também. E aí a gente já tem Hecate, Ártemis e também Diana, para confundir mais ainda, né? Então, até como eu citei antes, as pessoas que trabalham com Ártemis ou trabalham com Diana, fica bem claro, assim, para quem tem uma relação mais próxima, que realmente não são a mesma deusa, apesar de ter pessoas que veem, sim, como se fosse a mesma. Então, aí, se a gente falar um pouco de Hecate e Ártemis e Diana, né, a gente vê que lá no contexto romano, Diana é chamada de Trívia. E aí, às vezes, até alguns autores trazem que Trívia seria o outro nome para Hecate para os romanos. Né? E hoje, na verdade, a gente vê mais como um epíteto de Hecate. Então, Hecate Trívia, dos três caminhos. E nos papiros mágicos gregos, eu até tinha falado no comecinho, é quase impossível você distinguir entre as deusas. Então, a gente considera que como se fosse todas as deusas juntas, mas, ao mesmo tempo, não é a mesma deusa. Na verdade, o que eles faziam nos papiros? Invocava vários deuses, várias deusas, para potencializar aquele trabalho mágico. Então, não só porque chamava junto, porque é a mesma deusa, sim porque elas tinham ali alguma característica semelhante. Então, seria Diana, Perséfone, Hecate, Menes, Selene e Ártemis. E todas acabam, então, trazendo essas qualidades ali no PGM de serem deusas celestes, lunares, mas também catônicas, né, ligadas com a Terra, e também todas ligadas com o submundo. E aí, até um fato interessante, né? Eu até fiz no ano passado um episódio no podcast falando sobre as origens do dia 13 de agosto, que hoje, principalmente no Brasil, a gente tem assim como a data mais famosa do dia de Hecate. E até algumas pessoas falam que uma data antiga, que os gregos já comemoraram. Mas, na verdade, se a gente for olhar para as origens, e essa que a Sorita trouxe é uma das opções, né? Porque eu até achei mais coisas
podem explicar esse 13 de agosto, mas eu acho que a mais forte é esse do Nemoralia. Então, Nemoralia é até conhecido como um festival das tochas, e feito para Diana, celebrado lá, né, na região da Roma, se não me engano, lá também na Sicília, de agosto, do dia 13 ao dia 15, em honra à deusa Diana. Então, na verdade, o que a gente tem mais de antigo é sobre Diana e não sobre Hécate, né? Mas aí se tornou também um festival moderno a Hécate. Eu acho que, particularmente, eu acho que não tira nenhum, como diria assim, não tira o mérito, né, desse festival a Hécate, mas é só para a gente entender mesmo as origens, que na verdade surgiu por essa sincretização, e realmente tem tudo a ver, porque o Festival das Tochas, né, eles colocam, se não me engano, velas, ou eles colocam alguma coisa com fogo nos barquinhos na água, então tem a ver com a luz, né? Interessante também, até que a Sorita também trouxe, que daí no dia 15 de agosto, eles também, hoje, né, os católicos, os cristãos, têm a Assunção da Virgem Maria. Não sei se é um feriado para eles, mas pelo menos é uma festividade. E aí também acaba trazendo Ártemis, tudo. O que todas essas deusas têm em comum é que são virgens, né? Então, Hécate, Ártemis, Diana, e daí no caso do cristianismo, a Virgem Maria. E voltando a dizer, não que sejam a mesma, mas elas têm algumas características ali em comum. Até que eu tinha mostrado de Corotrofos segurando um bebezinho, a Virgem Maria também aparece com essa qualidade de guardar as crianças, né? Tem o Dia das Crianças também. Então, essas coisas acabam, de alguma forma ou outra, se espelhando em outras culturas, em outras crenças e tudo mais.